Hello, Laís. Hello, Isabelle. Hello, Diego. Hello, Raíssa. Hello, Ana Beatriz. Tô ótimo, cara. Quer dizer, cara não, né? Tô bem, ainda bem, né? Tá angustiado por quê, Raíssa? Já é medo da prova, não, né? Você até me perguntou cedo qual era o conteúdo. Até estranhei, vale? Como é que tá? Como é que tá o conteúdo pra vocês? Vocês acham que vai estar difícil? Eu até coloquei. Tem a ver com interpretação de texto e provavelmente can e could, tá bem? Como é que vocês estão? Vocês acham que estão com dificuldade? Tá difícil pra vocês ou tá relativamente tranquilo? Eu só tô com dificuldade no Kenku. Pronto, não tem problema não. Hoje, Walter, a gente vai revisar justamente isso aí. Tá? É bom que a gente repassa aqui, é bom que vocês tiram as dúvidas de vocês, tá bom? Eu até tinha falado que eu estava pensando no seguinte, ó, colocar uma questão de interpretação de texto e outra sobre can e could. Mas pode ser que eu coloque as duas sobre can e could, tá bem? Depende, eu posso mudar de ideia assim de última hora, tá? Mas vamos lá. Está... Eita, Maria Isabel, mas vamos resolver isso aí, vamos melhorar, né? Pessoal, vamos começar com a chamada, tá bem? Vou começar aqui pelo A. A gente vai rever isso, o Raikkonen. Pode ficar tranquilo, hoje a aula é para isso. Vamos lá, Alan. Ana Cidelli. Ana Gabriele. Presente. Antônio Wesley. Mariellen. Francisco Wigner. Gabriel Ribeiro Sampaio. Giovana. Isabela Evelyn. João Mariano. José Rogério. Júlia Nobre. Lara Isabelle. Ah, tá aqui o Rogério. Desculpa, Rogério. Oi, Maria, deixa eu ver. Com problemas, aí... Não, tudo bem. A gente ainda tá na chamada. Pode ficar tranquilo, tá? Deixa eu ver, Lara. Lara tá presente. Foi a Júlia que faltou, né? Da sequência foi a Júlia. Lara já foi. Larissa de Souza. Maria Barreto. Maria Clara. Maria Gabriele. Maria Isabelle. Presente. Maria Nara. E Riquelme. Presente. Aí, grande Riquelme, o pintinho amarelinho. Ah, desculpa, Yanara, deixa eu colocar aqui tua presença. Professor, Oi, pode levantar a mão na hora da chamada? eu ainda não testei esse negócio, já vejo como é que funciona, nem eu sei Tá como é que certo. funciona. Depois da chamada, a gente testa para ver se das próximas vezes a gente pode fazer assim. Tá bom? Que eu também nem sei como é que isso funciona. Mas vamos lá, Adriele. Ana Beatriz. Ana Beatriz de Oliveira. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Gislânia. Ana Patrícia. Bernadette. Francisco Diego. Laís Maria. Laís está aí. Deixa eu ver lá no começo. Pablo. Opa. Raikkonen. Raikkonen está aí também, que eu vi ele. Raíssa também. Walter também. Paulo Vitor. Pronto, faltou só o Paulo Vitor, a Bernadette, Gislânia, Cecília e a Adriele. Pronto, tá feito, tá? Deixa eu ver aqui como é essa questão de levantar a mão, pessoal, que eu também tô por fora. Eu vi que tem um símbolozinho, né, agora. Professor, é porque explicaram que quando você tiver alguma dúvida aí, para não interromper o professor, tem que levantar a mãozinha. Sim, pronto. E no caso aparece, quando eu tô aparecendo na tela, tô vendo agora. Aparece no canto da tela, mas não aparece no chat, pelo que eu tô percebendo. Tô entendendo. Então, na próxima vez a gente pode fazer assim, na chamada pode ser assim. Se em vez de responder, você coloca a mãozinha que dá certo. Então, eu não sabia como é que funcionava. Eu achei que era que a gente via pelo chat, mas não. Aparece
Uma parte aqui do lado, a mãozinha levantando. Eu Tudo bem. pensei que era aquele bate na mãozinha virtualmente. Aí que inclusive em inglês, olha, ó, dica pra vocês, tá? Em inglês, esse toca aqui, a gente fala give me five. Tá bom? É uma expressão nova pra vocês, deixa eu colocar aqui no chat. Você me lembrou, você falou em bater a mãozinha, lembrei assim, ó, give me five, essa expressão aqui, ó. Give me five. Não é que quiser tocar com a mão de alguém, você fala, give me five. Aí toca. Tá bem? Inclusive, se a gente for traduzir literalmente, né, give me five é literalmente dê-me cinco. Provavelmente uma referência a 5 dedos, né? Give me five. Então não existe o toca aqui, né? Touch here. Você não vai falar literalmente touch Professor, here. nem pode mais fazer isso, por causa do coronavírus. Pois é, mas quando a gente puder voltar, você pode. Tá chegando a pessoa, give me five. Aí toca. Isso aí. Pessoal, vamos lá, tá? A gente tem uma correção para fazer. Lá da página 79. Que no caso ficou, a gente estava nas últimas questões, né? A gente vai passar aqui a correção e depois a gente vai explorar um pouquinho sobre o can e could. Pronto, ô Maria Isabelle. Tudo bem. A palavra ODD como sigla eu não achei, eu não conheço. Eu conheço a palavra ODD tudo junto, sem ser uma sigla. Que no caso é uma referência a números ímpares e também significa quando algo é muito estranho. Eu não achei a sigla ODD. Sinceramente, não encontrei. Pode ser que seja algum nome de alguma coisa especial. Eu conheço a palavra odd junto, eu já tinha ouvido falar ela, como uma palavra só. Tá? Que a gente pode até falar assim, ó, tem até essa expressão aqui, ó, odd number, que no caso quer dizer número ímpar. Ou você também pode usar odd no sentido de alguma coisa muito esquisita. Aí pronto, Maria, aí você tem que ver especificamente, tipo, todo o contexto da letra, o que tá querendo dizer mais ou menos, se é uma referência a alguma outra coisa, tá? Porque como sigla, sinceramente, foi a primeira vez que eu vi. Por isso que eu não posso dar uma resposta exata, tá bem? Year 5, tá? Sétimo ano a gente fala só assim, ó. Quando a gente tá falando de questão do ano do colégio, a gente não fala sétimo, a gente não usa o número ordinal, a gente usa o cardinal mesmo. A gente fala year, mas o número cardinal, tá bom? Ele roubou meu coração, pronto. Pode ser assim. Hashtag Maria Apaixonada. He stole my heart. He stole my heart. Não tô apaixonada não, eu sou bandida má. Ó, ficaria assim, ó. No caso no passado, né? He stole my heart, que vem aqui do presente do passado, quer dizer, que é o passado do presente do verbo steal. Tá bem? Então é isso aí, tá, Maria? He stole my heart. Ele roubou meu coração. É assim, tá bom? Vamos lá, vamos para a página 79. A gente estava na parte de plain, né? A gente estava vendo o vocabulário de plain. Ficou para casa, no caso, número 2, número 3 e número 4, tá? Vamos aqui passar a correção. O número 2 fala assim, ó. All flights to Canada go out of the or southern tracinho. You can get there on the airport bus. Tá bom? Basicamente quer dizer o seguinte, ó. Todos os voos para o Canadá saem, alguma coisa do sul. Você pode chegar lá no ônibus do aeroporto. Nesse contexto, tá? Do 2. Qual foi que vocês colocaram? Letra C, algumas pessoas colocaram station. Pablo colocou a B, que é terminal. Interessante. Alguma resposta diferente? Foi C, B e C. Tony? Zone, olha, interessante. Mas vamos lá, vamos interpretar, tá bom? Que a gente tá falando de questão de voo, tá? Então assim, ó, todos os voos para o Canadá saem de algum lugar do sul. Qual o lugar, mais ou menos, onde você pega um voo? Não pode ser uma estação, porque estação geralmente é estação de trem, tá? Zona de... Se fosse zona de voo não existe. Existe zona para você estacionar, tipo um avião, né? Existe aquelas zonas de pouso. Mas tecnicamente, você não pega um avião na zona de pouso. Ela tem aquela pista para você pousar, mas ela fica perto do lugar onde você pega os voos. Que vai ser terminal, em inglês, exatamente. Vai ser o terminal, tá bom? É lá que você pega os voos. No caso, é a estação. Pode ser a do trem, pode ser a estação do ônibus, caso você precise pegar um ônibus. Mas aqui o contexto está falando dos voos que saem do Canadá no Terminal Sul. Então está se referindo de onde sai o voo mesmo, tá bem? Quando ele cita no ônibus, ele está falando que você pode chegar no aeroporto usando o ônibus do aeroporto, tá? Então é outro contexto. Então você vê, né? É uma questão muito de interpretação. Então vai ser terminal mesmo, tá bom? Ô, Diego, mas você tá acompanhando, tá? É o número 2, lá de plain. E é o seguinte, aqui não tem nenhuma questão gramatical, tá bom? Aqui simplesmente a gente está pegando um texto que tem um espaço vago, e aqui a gente tem algumas palavras em inglês que a gente está tentando decidir, quer dizer, vocês, no caso, decidir qual vocês acham que combina melhor no contexto.
Então você percebe que tem um espaço vago. É simplesmente isso, tá bom? Você vai traduzir essas palavras, porque ficou para casa, né, atividade, e a gente só faz isso, tá? Ver qual é que se encaixa melhor, tá bom? Ô, Igor, não tem gramática, não tem nada, é só interpretação. Vamos lá, vamos para a questão 3. Tópico 3 fala assim, would you prefer a window seat or a... Temos um tracinho, seat, Mr. Robinson. Ou seja, você prefere um assento na janela ou alguma coisa, assento, alguma coisa, senhor Robinson. O que vocês acham? Letra C, bem. Você tinha duas opções aí que seriam bem... que eu acho que causariam uma dúvida. É a letra D, eu acho. No window. Pronto, vamos lá. Vamos traduzir cada opção, tá? A primeira opção, a letra A é corridor, que seria corredor, tá? É uma forma de falar corredor. A letra B é line. Line é linha. A letra C é aisle, tá? É a pronúncia estranha, é aisle mesmo, tá? E é um sinônimo de corredor. Então, corridor e aisle tem a mesma tradução, mas ele tem um leve sentido diferente, tá? Que eu vou já explicar. E a letra D é non-window. Beleza, que seria não na janela, digamos assim, sem janela. Mas no caso, ó, detalhe, a gente está num avião. Olha o tópicozinho negrito lá em cima, o contexto aqui é um vocabulário dentro de um avião. No caso, se você não sentar na janela, você vai sentar nos assentos no corredor, né? Porque tem o assento da janela e o assento do corredor. Então, aqui de opção ficaria entre a A e a C, porque é o assento do corredor. Só que aqui a gente tem uma pequena diferença de sentido. A letra A, que é corridor, é um corredor, tipo, pode ser de uma casa, pode ser de um casarão, de uma fábrica, de qualquer coisa do tipo. E a letra C, que é aisle, é especificamente um vocábulo muito específico, é especificamente o corredor entre filas de assentos. Então, tipo, é mais específico ainda. Então, como a gente está imaginando aqui um avião, existe um pequeno corredor entre assentos. Pronto, a palavra específica para corredor entre assentos é aisle, tá? Então vai ser a letra C. Bem específico, né? Letra C. Mas para quem chutou letra A também seria uma boa. B também não tá, até faz um sentido. A D também, porque não na janela, também poderia fazer sentido. Mas no caso, a que melhor se adequa é aisle mesmo, tá certo? Questão 4. Please ensure you have fully filled out the green form for tracinho before we land. Stating anything on the list you are carrying into the country. A gente pode traduzir assim, ó. Certifique-se, né? A palavra ensure, vou até colocar aqui embaixo. A palavra ensure, pessoal, ela quer dizer certificar-se ou ter certeza de alguma coisa. Então, tipo assim, tenha certeza, por favor, tenha certeza de ter preenchido corretamente o formulário de alguma coisa. Vamos ver, alguns colocaram B. O Pablo, C ou B, Pablo? B. Pronto, no caso, então vocês acham que é o formulário da polícia. Então vamos lá. Por favor, tenha certeza que você preencheu completamente, né, o formulário. Vamos colocar da polícia, tá? O formulário da polícia antes de nós pousarmos. O detalhe, tá no avião. Declarando qualquer coisa que você possua na lista, digamos, para entrar dentro de um país. Cara, não exatamente. Poderia ser se você fosse um foragido da polícia. Aí sim, você colocaria lá na lista da polícia o que é que você está levando no país. Mas aqui a gente está considerando que é um voo normal. Aqui a gente está no avião e você vai fazer, tipo, preencher um formulário. Quando você vai de avião, você geralmente vai de um país para o outro. Ou você está imigrando ou emigrando. Então, no caso, você está só se locomovendo. Então é certo, porque, Cara, tipo, é certificado para, tipo, autorizar para ir para outro país, a entrada no país. Exato, cara. Exatamente, cara. Então, no caso, caso você vá se mudar, você vai preencher um formulário, alguma coisa do tipo. Então, aqui faria mais sentido se a pessoa preencher o formulário da imigração. Então, seria Green Form for Immigration. Isso aí. Então, a 4 vai ser assim mesmo. Pronto, eu gostei. Eu achei bem legal essa atividadezinha, assim, pelo menos para conhecer palavras novas e tudo mais. Achei interessante. Pessoal, agora sim, tá? Deixa eu passar a página. A gente vai revisar um pouquinho os conceitos de can e could. E a gente vai tentar fazer a questão 12, tá? Se der tempo. Se não der, a gente faz próxima aula, tá bom? Deixa eu apresentar aqui uma tela, né? Que eu deixei aqui a tela pra gente revisar.
Lembrando que lá no Google Sala de Aula também tem uma anotação sobre isso, tá? Mas é que eu vou fazer uma nova anotação. Eu acho que é um pouco mais simples, pelo menos eu tentei ser mais direto aqui, então eu acho que talvez essa anotação até fique melhor que a outra. De qualquer jeito, eu vou postar ela, tá? E você estuda para que você entender melhor. Tá, vamos lá. Vamos só ler a questão 12 da página 80, só para a gente entender mais ou menos o que é que a gente vai precisar. A questão fala assim, ó. Put in can, can't, could or couldn't, desculpa, ponto. If none of this is possible, use be able to in the correct tense. Basicamente é o seguinte, ponha can, can't, could or couldn't, e se nenhuma dessas alternativas, né, se nenhum desses for possível, use be able to. Tá? Eu vou já explicar o que é isso na frase correta. Tá? Pois vamos lá, vamos por partes, né? Vamos começar pelo can, que é o inicial aqui, que eu acho que é o mais fácil de entender. O verbo can, a gente vai traduzir como o verbo poder, conseguir, no sentido de ter capacidade. Então, essas são as traduções comuns que a gente vai ter. Por exemplo, eu quero falar assim, ó, no sentido de capacidade, tá? Eu posso, deixa eu pensar aqui um talento, eu posso tocar violão, por exemplo. Então, eu diria eu, né, I can, que vai ser o verbo poder, I can play guitar, né, que violão em inglês é guitar. O can, nesse sentido, a gente vai traduzir ele como o verbo poder ou verbo conseguir. Ele é o mais simples, né? Então, praticamente todos os contextos que você vê o can, ele vai ter a tradução de poder ou de conseguir. Está sempre no sentido de ter capacidade de fazer alguma coisa. Então, eu consigo tocar guitarra. I can play guitar. Ela consegue cantar. She can sing. Ela consegue cantar bem, né? She can sing well. Tá? Ela consegue cantar. Um outro exemplo. Eles conseguem estudar bastante, né? Vamos colocar assim, ó, they, mudando aqui o pronome, né? Eles conseguem, no sentido de são capazes, they can study a lot. Tipo, eles conseguem, eles são capazes de estudar bastante. Bom, então o sentido aqui está na afirmativa, tá? Vai ser sempre esse mesmo, o sentido do verbo poder ou do verbo conseguir. Então não tem, aqui não tem muito segredo não, tá bom? O can, ele começa a... Já fez o quê? A anotação ou atividade? Atividade, né? Não. Se você já fez, você pode ir até ajudando a gente na correção, Pablo. Mas vamos lá. Eu posso também, se eu quiser, fazer perguntas com o can, tá? Por exemplo, eu tenho aqui eu vou pegar essa afirmativa aqui, ó, que é o que ela consegue cantar bem. Eu quero transformar isso aqui em uma pergunta. Em vez de falar, ela consegue cantar bem, eu quero dizer, ela consegue cantar bem? Quero transformar em uma pergunta. Bem, quando a gente vai transformar, toda vez que uma frase tem o can e a gente decide transformar ela em uma pergunta, ou seja, a gente quer fazer uma interrogação, o verbo can, ele deve ficar antes do sujeito. O sujeito aqui vai ser o pronome, tá? O pronome ela. Então a gente simplesmente troca a posição. A gente pega o can e coloca antes do she. Então ficaria assim, ó. Can she sing well? Ela consegue cantar bem? Você nota que é a inversão. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essa frase aqui, ó. They can study a lot. Eles conseguem, ou eles podem estudar bastante. Vou transformar em uma pergunta. Simples assim, pega o can, coloca no começo, depois o sujeito, e o resto da frase fica igual. Can they study a lot? Eles conseguem, ou eles podem estudar bastante? Então pronto, aqui sobre o can, inicialmente, essas são as anotações que eu vou deixar. São as mais simples e as mais diretas. No final, quando vocês disserem que já tem entendido para que serve cada um deles, eu vou tentar apresentar alguns outros sentidos que a gente pode usar o can, tá? Porque ele tem outras possibilidades também. Isso aí, Raíssa. Tá? Então, inicialmente, só até aqui. Tudo certo sobre o can? Tranquilo, né? Só tem isso aqui em mente, ó. A tradução vai ser sempre o verbo poder ou o verbo conseguir. Tem isso aqui em mente que é tranquilo. E aqui a gente tem a outra opção, seria o can't. Pessoal, o can't, ele nada mais é do que a forma negativa do can. Tá? É quando eu quero negar. Se o can quer dizer poder ou conseguir, então o can't quer dizer o contrário, não poder e não conseguir. Tá? E o que eu queria dar, antes de explicar com exemplos, eu queria dar só uma dica de pronúncia. Essa palavra aqui, se você for pronunciar, geralmente no inglês americano, eles falam can't.
tá? Can't. Já no inglês britânico é muito mais comum você ouvir eles falando can't, tá? Com som de O. Assim, eu falo das duas formas. Às vezes, eu prefiro falar can't, porque eu acho que fica mais distinto. Eu vou já explicar por quê. Mas fica mais fácil, eu acho, de você entender quando você fala can't, em vez de can't. Deixa eu ver, Maria. Pronto, de boa, ela já saiu. Tranquilo. Então, no caso, é simplesmente assim. Então, vamos pegar aqueles exemplos. Vou pegar aqui o exemplo que eu dei lá em cima, né? She can sing well. Ela consegue cantar bem. Agora eu quero passar isso para a forma negativa. Eu quero dizer o contrário, né? Ela não consegue cantar bem. O que é que eu preciso fazer? Em vez de usar o can, eu vou usar a forma negativa dele, tá? Para a gente aqui vai ser o can't. Bom, simplesmente isso. E você pode, se você quiser, você pode usar essas outras versões aqui, ó, porque o can't, ele nada mais é do que a contração de can mais not. Então, em vez de escrever can't, você poderia, se quisesse, escrever assim, ó. She can not sing well. Estaria correto também. Se você quisesse, você também poderia usar até essa forma aqui, ó. Se cannot junto, só que sem um apóstrofe, né? Só que é uma forma bem antiga. A tela tá travando? Tá certo. Tranquilo. Então você pode também escrever da seguinte forma. Deixa eu dar aqui um espaço. Você pode escrever She cannot sing well. E a tradução vai ser sempre a mesma. Ela não pode cantar bem, ou ela não consegue cantar bem. Certo? E aí, sobre o can't, ou sobre o can't, né? Alguma dúvida? Vocês querem mais exemplos? Deu para entender? Isso aí. Exatamente. Então, só considere isso, tá? O can't é só a forma negativa. Tá? E claro, se você quisesse fazer uma pergunta, tá anotando muito bem, João. Se você quisesse fazer uma pergunta com isso daqui, com a forma negativa, dá também. Se eu quisesse perguntar assim, ó, ela não canta bem, vou pegar aqui, né, essa primeira frase, ó, she can't sing well, que tá na afirmativa, eu queria transformar isso aqui em uma pergunta. Ela não consegue cantar bem? Eu começaria com can't. Can't she sing well? Então você nota que sempre a regra vai ser sempre essa. Eu vou pegar o can e colocar ele no começo da frase. Mesmo que ele esteja na forma negativa, tá? Ele vai todinho junto pro começo da frase, ó. Can't she sing well? Ela não consegue cantar bem. Mais exemplos do can't? Posso sim, Beatriz. Posso sim. Ó. Deixa eu dar um espacinho aqui. Eu vou dar mais espaço para ficar numa tela só. Pronto. Ó. O can't, ou a gente vai traduzir assim, ó. Vou até colocar aqui uma tradução do lado. Coloca aqui tradução. A tradução vai ser igual a... É como se fosse o verbo não conseguir. O sentido dele, tá? Não conseguir ou não poder. A gente vai traduzir assim. Tá? Então, toda vez... Então, como é que a gente usa o can't? É quando a gente quer falar que alguém não consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo... deixa eu pensar aqui. Escalar uma montanha. Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu não consigo escalar uma montanha. Então, como eu estou falando de uma capacidade... Isso. Como eu estou falando de uma capacidade que eu não tenho, eu uso can't. Então, I can't climb, né, que é o verbo escalar. I can't climb a mountain. Então, eu não posso ou não consigo escalar uma montanha. Tá, Beatriz? Então, é sempre no sentido, esse can't, é sempre você usa ele quando você vai falar que você ou alguém não tem a capacidade de fazer algo. Isso aqui serve para qualquer pronome, tá? Eu usei aqui o pronome I, mas a gente pode usar qualquer outro pronome. Poderia falar assim, ó. Nós não conseguimos ou nós não podemos escalar uma montanha. Poderia falar assim, ó. We, que é o pronome nós. We can't climb mountain. Nós não conseguimos ou nós não podemos escalar uma montanha. Vamos tentar falar uma outra coisa aqui que eu não posso fazer. Deixa eu ver. Eu não consigo ler um livro em um dia. Então, vamos lá. I can't, eu não consigo, read a book in one day. Então, eu não consigo ler um livro em um dia. Certo, Beatriz? E aí? Você conseguiu? Conseguiu entender agora, mais ou menos, qual o sentido que ele tem? Pronto, tá? E só você lembrar que a forma de escrever tanto faz. A gente usa can't porque ele é mais comum.
Tipo, essas outras duas formas aqui, você não vai ver tanto, tá bem? Você sempre vai ver can't mesmo. Mas se você quiser reescrever cannot ou essa forma aqui, só que o problema é que essa última aqui, esse cannot com 2 N's, era um pouco antiga, já é até meio arcaica, assim. Então, realmente não é muito usado, não. Mas você consegue até ver música, eu já vi música usando esse cannot junto assim. Enfim, é uma opção, né? Pronto. E deixa eu ver o que mais. Pronto. E quando a gente quer transformar em pergunta, tá? Já passo para lá, tá, João? Já a gente chega lá. Quando vou passar para uma pergunta, vou aqui pegar só mais um exemplo. Vou pegar o weekend. Não, vou pegar esse exemplo aqui, que tá melhor. Vou copiar aqui para baixo. Tem a seguinte afirmação, né? You can't, ou you can't, read a book in one day. Você não consegue ler um livro em um dia. Agora eu vou fazer a pergunta. Olha, você não consegue ler um livro em um dia? O que é que eu faço? Eu só troco de posição o can't com o sujeito. Então ficaria assim, ó. Coloca o can't primeiro e depois você coloca o sujeito. E claro, a interrogação. Então você vê que a lógica para fazer uma pergunta é a mesma do can normal. Então é só você colocar, só inverter a posição. Pronto, vamos lá, né? Do could. João, deixa eu dar aqui um espacinho. Could, pessoal, eu vou dar aqui algumas traduções possíveis, tá? A gente geralmente traduz como se fosse o passado do can. Então, meio que todo se relaciona com can de alguma maneira. O can é o verbo poder ou conseguir. O cannot é a negativa do verbo can. E o could é como se fosse o passado do verbo can. Tá? Tanto que a gente pode traduzir como podia, poderia, pudesse, conseguia, conseguiria ou conseguisse, tá? Então é sempre o verbo poder ou conseguir no passado. E aqui a ideia é basicamente a mesma do can, só que a diferença é que tu está falando de uma coisa que você era capaz de fazer, mas você não é mais. Por exemplo, eu usei aqui em cima, vou pegar aqui de base um exemplo. Eu tinha usado esse aqui, ó. I can play guitar. Eu consigo, eu sei, eu sou capaz de tocar guitarra. Agora, se eu quero, por exemplo, me expressar e dizer que eu não consigo mais, que é uma coisa que eu tinha essa habilidade, mas sei lá, eu perdi essa capacidade. Então, eu não sei mais fazer isso. Então, eu não posso mais. Eu poderia escrever assim, ó. I could play guitar. Eu podia tocar guitarra, ou eu conseguia tocar guitarra. Então, você nota que nada mais é do que o passado, tá bem? Isso funciona também com qualquer pronome. Eu poderia, por exemplo, falar o seguinte, ó. Ela podia cantar bem. No passado, né? She could play guitar. Ou, desculpa, cantar, né? Eu tô pegando o mesmo exemplo. Ó, she could sing well. Ela conseguia, ou ela podia cantar bem. Então, provavelmente, agora ela não consegue mais. Beleza, João? Então, inicialmente, o could ele serve para isso. Se could, tá bem? Às vezes, depois eu vou dar um exemplo, depois que a gente entender mais ou menos como é que ele pode ser traduzido como pudesse, tá? Já um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais elaborado, tá bom? Mas até aqui, pessoal, sobre o sentido do verbo could. Tudo certo? Alguma dúvida? Mais exemplos? Isso. Tecnicamente, sim, tá? Eu tô falando assim, porque assim, vocês vão estudar lá no 9º ano, que a gente vai começar a estudar verbos modais. A gente vai aprender que could, assim, por mais que em português ele soa como se fosse o passado de can, em inglês isso tecnicamente não está correto, né? Você não pode dizer que o could é o passado de can, porque são verbos modais diferentes. Isso aí é uma coisa mais específica. Mas para o português, para você entender melhor, você pode afirmar isso, Raíssa. Tá? Se isso facilitar o teu entendimento, você pode dizer. Could, ele funciona como se fosse o passado de can. Pronto, ô Walter. Vamos lá. A melhor forma de tu entender o could é simplesmente entendendo pela tradução, tá? Pelas possíveis traduções, né? Geralmente a gente traduz, quer dizer, as traduções mais comuns de could é podia e conseguia, tá? E ele funciona do mesmo jeito que o can, a gente usa nas mesmas situações. Só que para falar de coisas que a gente não é mais capaz de fazer, né? Por exemplo, vamos supor que vou colocar aqui um exemplo com can e depois comparar com could. Eu vou colocar aqui colocar he can, que é um exemplo parecido com o que eu coloquei lá em cima.
he can read a book in one day, né? Ele consegue, né? Ele é capaz de ler o livro em um dia. Isso é uma coisa que você é capaz de fazer agora. Se eu fosse usar o could, o sentido que ia dar é que você não é mais capaz de fazer isso. É como se ficasse no passado mesmo, que nem a Raíssa disse. É como se você tivesse aquela capacidade e não tem mais. Ficaria assim, ó. He could read a book in one day. Vou até colocar a tradução embaixo, ó. A gente pode traduzir assim, ó. Ele podia ou conseguia ler um livro por dia. Então aqui eu vou até sublinhar, vou até colocar em negrito. Ó. Esse could passou a ser traduzido assim, ó. Foi basicamente só isso, tá, Walter? Ele é como se fosse realmente o verbo poder e conseguir no passado. Só isso. E aí, Walter? Beleza, mano? Sim, pronto. Aqui ele tá no sentido de poderia, que é esse outro sentido aqui, ó. Que é o sentido de poderia, que eu nem expliquei ainda. Mas até aqui, a gente está traduzindo could com o sentido de podia ou conseguia. Agora sim, vamos para uma outra possibilidade de tradução do could, que é essa daqui, ó. Vou até marcar em negrito. Que é a do verbo poderia. Vou até colocar aqui em itálico até. Que a gente também pode, em algumas situações, traduzir could como poderia. Isso aqui geralmente a gente usa quando a gente vai pedir um favor. Que no caso é sempre uma pergunta, né? Por exemplo, vou pegar até o exemplo do Walter. Could you get a water? Vou colocar a glass of water. Você poderia pegar um copo de água para mim? Nesse caso, a gente traduziria, para fazer sentido, a gente só pode traduzir o could como poderia. Porque eu estou fazendo um pedido, né? Eu estou perguntando. Se a gente traduzisse como podia, ficaria estranho, né? Ó, você podia pegar um copo d'água para mim? Fica estranho, né? Então, quando a gente está fazendo um pedido para alguém, geralmente é um pedido formal, a gente traduz o could como poderia, tá? Então, você poderia pegar um copo d'água para mim? Vou até colocar aqui a frase toda em português, ó. Você poderia pegar um copo de água? Você pode perguntar assim, ó, quando é que eu sei que eu vou traduzir o could como podia ou poderia? Pessoal, é o contexto, tá bom? Você olha para uma frase e você tenta fazer as duas traduções. Traduza como podia ou como conseguia e depois tente traduzir como poderia. Aí você vê qual que se encaixa melhor, tá? É pelo contexto. Agora, nesse sentido, não. Se eu fosse falar assim, ó, você pode trazer um copo d'água, aí a gente usaria o can, porque o can é o verbo poder no presente. Ficaria assim, Walter, vou até colocar aqui em cima. Se eu perguntasse, ó, você pode trazer um copo d'água? O certo é que seria assim, ó. Can you get a glass of water for me? Você pode, vou até colocar a tradução, ó, você pode pegar um copo d'água para mim? Pronto. Essa seria a forma mais ideal, tá bom? De trazer o verbo pode, como ele está no presente, digamos assim, a gente vai usar o can mesmo. Então a pergunta pode ser assim, ó, can you get, tá bem? O could, ele vai sempre soar como poderia. É até, tipo, mais educado, né? Você poderia pegar um copo d'água para mim? Então aqui a gente tem, ó, presta atenção, a gente tem duas traduções aqui possíveis. Você pode traduzir como podia, conseguia, ou você também pode ter a opção de traduzir como poderia. Bom, a dica que eu dou é a seguinte: se você achar esse could em uma pergunta, é muito provável que ele tenha um sentido de poderia, tá? É muito provável, não é certeza, tá? Mas é o mais provável. Certo? Até aqui, sobre essas duas traduções, sobre essas duas possibilidades, digamos assim, do verbo could. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de mais exemplos? Alguma coisa para perguntar? Algum comentário? Professor, explica novamente, por favor. Pronto, mais exemplos. Pronto, Igor. Vou até colocar aqui mais embaixo. Deixa eu dar um espacinho. Eu vou começar aqui, ó. Ó, could, eu vou colocar aqui as três traduções do could. Eu vou colocar um exemplo para cada, tá? Ó, primeira possibilidade de tradução do could é essa aqui, ó. Podia ou conseguia.
Vou colocar aqui mais embaixo. A outra possibilidade de tradução do verbo could é essa daqui, ó. Poderia. E a gente tem uma terceira que eu vou comentar depois, tá? Então, Diego, foca só aqui, ó. Pronto. Então, vamos focar só aqui. A gente tem essas duas possibilidades. Essa e essa. Essa primeira, podia ou conseguia, é como se fosse, como a Raíssa falou, é como se fosse o passado do verbo poder e conseguir. Quando é que a gente usa o passado, no geral? É quando a gente fazia alguma coisa que a gente não faz mais. Então, quando eu digo que eu podia fazer alguma coisa, geralmente é alguma coisa que eu conseguia fazer antes e perdi a capacidade de fazer. Por exemplo, vamos supor que antigamente eu conseguia tocar flauta. Vamos supor que eu podia, né, eu conseguia, né, eu tinha a habilidade de tocar flauta, mas agora eu não tenho mais. Aí eu quero falar o seguinte, ó, eu conseguia tocar flauta há 2 anos atrás, por exemplo. Ficaria assim, ó, eu conseguia ou podia tocar, né, que é o verbo play, flute 2 years ago. Eu conseguia ou eu podia tocar flauta 2 anos atrás, tá? Um outro exemplo. Vamos supor que tiver a Ana Beatriz. Vamos supor que a Ana Beatriz ela conseguia, deixa eu ver, andar de bicicleta. Vamos supor que a Ana Beatriz tinha a habilidade de andar de bicicleta, mas ela não consegue mais, ou seja, ela perdeu essa capacidade. E ela quer dizer o seguinte, ó, e eu vou dizer o seguinte, ó, Ana Beatriz conseguia ou podia andar de bicicleta. Então vamos lá, Ana Beatriz could ride, que o ride seria o andar, tá, de bicicleta, ride to bike. Então Ana Beatriz conseguia ou podia andar de bicicleta, mas no caso ela não consegue mais, tá? Tá sempre no passado. Então eu estou usando o could para falar de uma coisa que você era capaz de fazer no passado, mas não é mais. Sempre nesse sentido. Deixa eu ver aqui o que mais. E a gente tem um outro sentido do verbo could, que é que a gente pode traduzir como poderia. Geralmente, a gente só encontra essa tradução quando a gente está fazendo uma pergunta para alguém. Quando a gente está pedindo um favor. Por exemplo, se você fosse pedir assim, ó, eu poderia ir ao banheiro? Could I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro? Como é que eu estou fazendo uma pergunta? Claro, eu vou colocar o could no começo da frase, tá? Que essa é uma coisa que realmente você tem que colocar na cabeça. Se for uma pergunta, tanto can vai para o começo da frase como could. Então, eles são verbos que eles sempre trocam de lugar com o sujeito. Eles são verbos meio esquisitos, tá bom? Se é uma pergunta, geralmente, eles começam a frase. Ó, então, nesse caso, como eu estou fazendo uma pergunta, vamos dizer assim, estou pedindo um favor, a tradução que mais combina é a tradução de poderia. Ó, eu poderia ir ao banheiro? Ao banheiro, assim, vale o bicho me... Pronto. Sim, Beatriz, tá? Então aqui a gente tem essas duas opções, tá, Igor? E realmente acabou. A gente pode voltar e comentar isso aqui próxima aula, mas vocês dois, ó, Igor e Ana Beatriz, vocês entenderam melhor? Ficou melhor na cabeça de vocês essas duas possibilidades de tradução? Pronto, aí próxima aula a gente retoma, vou retomar inclusive desse ponto aqui, a gente comenta mais, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto, pessoal, é isso, tá? Tchau, tchau e até a próxima.